Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Alguém consegue me ouvir? Sim, boa noite. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu botar o som aqui. Bom, temos poucas pessoas ainda, mas já está no horário, então eu já vou começar, tá? Coloquei para gravar aqui. Pessoal, boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu compartilhar meu tablet. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Acho que foi. Bom, então vamos relembrar algumas coisas, né? Nós já passamos aqui por alguns conteúdos, né? A semana 1, eu espero que todo mundo já tenha assistido as videoaulas da primeira semana, já tenha praticado os exercícios da lista 1, né? A semana 2 também, aqui estão as videoaulas que vocês já têm que ter assistido. E também já começado a praticar os exercícios aqui, principalmente da lista que eu recomendo, né? Tem muitos outros exercícios que vocês podem fazer, por exemplo, olhando o material do PowerPoint ou olhando aqui em geral arquivos. Tem outros listas aqui de exercícios gerais para vocês praticarem, né? Semana passada a gente teve o feriado, e teve algumas videoaulas aqui para vocês assistirem, e nós estamos aqui, né, discutindo aí, então, esse conteúdo que já foi. Bom, eu vou começar conversando, né, revisando alguns pontos principais dessa parte, mas antes de eu começar, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Não? Ninguém vai fazer nenhum comentário? Simulado no Moodle? Eu não sei se tem. Eu não tenho simulado no Moodle. Talvez algum outro professor tenha feito isso. Eu posso verificar se eu consigo vocês terem acesso, mas eu não tinha isso não, tá? Era só para saber mais ou menos como vai ser as questões na prova, porque eu acho que a Ah, prova vai ser esse mês, né? entendi. Eu posso criar um simulado lá no Moodle. Vou ver se eu faço isso essa semana. E aí vocês já têm uma ideia de como que funciona para a prova. É uma boa ideia mesmo, tá? Eu vou fazer então e daí eu mando para vocês o link. Bom, se não tem mais nenhum comentário, eu vou explicar algumas coisas gerais aqui que eu queria conversar com vocês. E conforme surgirem dúvidas, vocês me interrompam, tá? Essa é a ideia, né, dessa aula expositiva aqui, é vocês, né, a gente tentar conversar um pouco sobre os conceitos principais que vocês estão estudando. Eu estou tentando conectar o tablet aqui, espera só um pouco. Ver se vai. Não foi possível. Espera aí. Acho que eu tenho que fechar. De novo. Esse tablet, viu? Se fosse por cabo, a conexão seria bem mais simples. Pela rede,
Espera aí, pessoal. Problemas técnicos. Vamos ver o que pode... O que eu tenho que fazer aqui. Tá certo. Mais uma vez, agora tem que ir. Foi. Pensei que não ia. Beleza. Vocês devem estar vendo aí a minha lousa, né? Pessoal, vamos conversar um pouco, então, sobre a questão da titulação, que é um tema importante, que eu sei que muitos de vocês dominam, mas a gente precisa parar para pensar sobre e fazer bem, né? Saber trabalhar bem com esses conceitos. E tem alguns exercícios aqui da lista da semana 2 que praticam bem essas coisas, né? Como a gente pode resolver alguns. Mas vou começar por esse exemplo, né, que acho que exemplifica bem, tá? Então, titulação, né, é uma forma que a gente tem de determinar a concentração de uma solução, né? E, por exemplo, veja esse exemplo, então. Qual a concentração de uma solução que tem volume, né, 40 ml, de BaOH2, se foi utilizado 84 ml de uma solução de HCl aquoso, com concentração de 0,120 mol por litro, para neutralizar, né? Então, o que está acontecendo nesse processo aqui? Vamos entender. Você tem uma solução aqui, certo? De BaOH2, que tem um volume de 40 ml, certo? E tem uma concentração desconhecida, né? Lembrando que a gente representa aqui a concentração desse composto colocando esses colchetes, né? Concentração de BaOH2 nessa solução, não sei o valor, né? Beleza. Então, ela foi titulada e ela foi neutralizada, né? Com HCl, que tem uma concentração conhecida. Então, que processo você tem aqui? BaOH2 aquoso mais HCl aquoso indo para PaCl2 sólido mais H2O. Né? É isso aqui que a gente está fazendo nesse processo. Aí, a primeira questão fundamental, né, que vocês não podem esquecer, é a minha equação química está balanceada, né? Ela tem que estar balanceada para a gente fazer esse tipo de cálculos que a gente quer fazer aqui, né? Para ela estar com a proporção correta. Então, você verifica, né? Um átomo de bário, um de Ba do outro lado. 2 oxigênios, um oxigênio do lado de cá. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 cloros, apenas um desse lado. Então, você faz essa verificação, faz o balanceamento. Basicamente, você tem que pôr o número 2 aqui e o número 2 aqui. Né? Ó, agora você confere. Tenho 4 hidrogênios do lado direito, 1, 2, 3, 4 do lado esquerdo. 2 oxigênios e os outros átomos também estão balanceados. Então, agora a minha equação está balanceada. Beleza. O que significa isso aqui que a gente faz? Quando a gente faz o balanceamento, a gente está deixando a equação química na forma estequiométrica, né? Ou seja, eu sei algumas informações desse processo. Eu sei que 1 mol de BaOH2 reagem com 2 mols de HCl.
certo? Para formar aquela quantidade de produtos do outro lado da reação, né? Beleza, essa é uma informação super importante para mim, né? Um mol desse reage com 2 do outro. Beleza. Então, vamos ver. Nesse processo de neutralização aqui, foi utilizada uma outra solução, né? Ó, foi utilizado 84 ml de uma solução de HCl com essa concentração. Então, ó, desenhar aqui para vocês verem. O volume de 84 ml com HCl com uma concentração de 0,120 mol por litro, né? Então, você conhece a concentração, conhece o volume que foi necessário para fazer essa neutralização. Beleza. Aí, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de concentração, né? Qual que é a definição de concentração? Nesse caso aqui que está interessante, que é de interesse nosso, né? Concentração, quantidade de matéria por volume, né? A concentração da solução, número de mols pelo volume da solução. Então, no caso, se eu conheço a concentração e eu conheço o volume, eu consigo calcular quantos mols de HCl eu tenho nessa solução aqui, certo? Então, eu posso calcular aqui, ó, quantos mols eu utilizei. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Número de mols de HCl naquela solução é basicamente C vezes V. Passo V multiplicando, né? Lembrando que você tem que trabalhar nas mesmas unidades, né? Se você está aqui mols por litro, que está em litro, e o seu volume aqui está em ml, né? Não dá para você trabalhar com unidades diferentes. Você tem que transformar, nesse caso aqui, o ml para litros, né? Para estar todo mundo em litros. Para transformar ml em litros, é só dividir por 1000, né? Então, você tem 0,084 litros, né? Deixa eu colocar 0,084 litros, né? Converti a unidade, basicamente. Então, vou multiplicar aqui. 0,084 vezes a concentração 0,120. Quanto que vai dar essa conta? Vamos pegar a nossa calculadora virtual aqui. Deixa eu colocar vocês aqui para baixo. Que é, então, 0,084 vezes... peraí, eu tenho que... 0,084 vezes 0,120 deu aquele valor ali. 0,01008 o quê? Mols de HCl aqui nessa solução, certo? Então, eu determinei quantos mols. Essa quantidade de mols é que foi necessária para neutralizar a quantidade de mols que eu tinha aqui nesse outro lado, né? Pensa que nessa primeira solução, com essa mesma equação, né? Eu tenho uma certa concentração, que eu desconheço, tenho um certo volume, que é 40 ml, e tem um número de mols que eu também desconheço. Então, eu preciso determinar quantos mols foram neutralizados aqui, né? Para eu determinar a concentração aqui dessa primeira parte. Então, agora que eu descobri o número de mols de HCl, eu posso, por uma regra de 3, né? Usando essa informação aqui, ó, que está em vermelho, deixa eu recortar ela. Deixa eu trazer aqui para baixo. Ó. Essa informação que a gente tirou da equação química, mols de HCl neutralizam com quantos mols de BaOH? Né? Basicamente, uma regra de 3 que eu tenho que fazer aqui. X igual, passa esse para cá, o 2 vai passar dividindo, né? Então, é só fazer 0,01008 dividido por 2. Então, eu pego aqui, divido por 2, deu
5,04 vezes 10 a menos 3 mols de BaOH2. Beleza, descobrimos quantos mols de BaOH2 foram neutralizados aqui nessa reação. Tá, se agora eu descobrir quantos mols eu tinha na primeira solução e eu tenho volume, se eu tenho o número de mols e eu tenho o volume, eu consigo calcular a concentração dessa solução inicial, né? Que é basicamente usar essa fórmula, essa mesma fórmula. Concentração, número de mols por volume. Então, concentração, 5,04 vezes 10 a menos 3, dividido, qual que é o volume? 40 ml, certo? Só que eu tenho que trabalhar em litros, né? Porque eu quero em mols por litro. Para trabalhar em litros, é 0,040 litros, certo? Só dividir por 1000 aqui. Então, 0,04. A concentração da minha solução inicial é só eu pegar esse valor e dividir por 0,04. E deu 0,126 mol vezes litro a menos 1, né? Mol por litro. Beleza. Determinamos a concentração aqui da solução inicial, tá bom? Acho que vocês conseguiram acompanhar a ideia, né? Esse é um exemplo clássico, né, do processo de neutralização para determinar a concentração da solução inicial, né? Lembrando que é sempre vital fazer o balanceamento da equação, né? Porque se for 1 para 1 o número de mols, aqui vai dar uma coisa, né? Se for 1 para 2, 1 para 3, enfim, o balanceamento da equação é fundamental, né? Um erro comum aí. Tá, então tá. Então, discutimos isso aqui, conceito básico. Eu acho que agora é interessante a gente tentar fazer um problema mais complicado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu vou seguindo aqui, tá? Se vocês quiserem me interromper, é só falar. Tiago, Diga. nessa parte, por exemplo, das soluções, eu preciso primeiro encontrar quem que é o mais concentrado para poder fazer as contas certinhas? Agora você está falando dos reagentes limitantes. Então, eu vou falar sobre isso, então. Espera aí. Deixa eu pegar um exemplo bom aqui sobre essa parte. Isso é legal mesmo da gente discutir. Eu acho que é o exercício... Ó, tem um exercício... Deixa eu ver se é o 3, que ele é bem completo, ele tem titulação, tem reagente limitantes, e de repente eu faço ele. Esse daqui. Isso. Esse exercício 3, olha, eu não lembro quem que perguntou aqui, mas eu vou resolver ele e vai ter essa coisa do que você perguntou, que está relacionado com quem é o reagente limitante, e aí a gente vai explicando ela fazendo esse exercício, tá? Pode ser? Pode, é justamente nessa questão mesmo que eu também agarrei, porque na hora de fazer o balanceamento eu fiz ele certo. Só Uhum. que ver quem é o reagente limitante, eu fico agarrada. Tá. Então vamos lá. Então, ó, deixa eu colocar minha tela aqui embaixo. Vamos ler juntos aqui, ó. Exercício 3 da lista 2, tá? A descoberta da cisplatina, cis-DDP, no início dos anos 60, gerou uma enorme quantidade de pesquisa visando o entendimento do mecanismo de ação da droga na destruição de células cancerosas do corpo humano. A figura abaixo mostra a estrutura, tá? Cisplatina. Atualmente é mundialmente conhecida como um agente anticancerígeno usado no tratamento de tumores.
pode ser produzido pela reação do tetracloroplatinado 2 de potássio e amônia, de acordo com a reação representada aqui. Então, ele te dá a equação, né? Calcule a massa da cis-DDP, então, que é esse daqui, tá? O produto aqui dessa reação, né? Então, ele quer que você calcule a massa, que pode ser obtida pela reação de 0,240 mols aqui desse reagente inicial, com 0,588 mols de amônio, tá? Então, deixa eu colocar aqui, exercício 3. Letra A. Bom, primeira coisa que você tem que perguntar é quem que é o reagente limitante, né? Porque é o seguinte, desses dois reagentes que você tem, provavelmente um vai estar em excesso, ou seja, você tem muito que vai sobrar, né? E o outro é o que vai limitar a reação, que vai ser o que você tem menos quantidade e todo ele vai reagir para produzir, né, os seus produtos, por exemplo, esse daqui. E no final, um reagente sobra, vamos supor que é esse, né? Um reagente sobra e o outro foi totalmente consumido, tá? Por isso que é importante saber, né, quem é o limitante, quem você tem em menor quantidade. E o importante é você pensar em número de mols, né? E na relação estequiométrica da equação química, porque você sabe aqui, né, quando a equação está balanceada, 1 mol reage com 2. Então, você sabe quanto você precisa para ter os seus produtos. Vamos ver, a primeira coisa sempre, né, é verificar se a equação química está balanceada, né? Então, vamos verificar aqui se ela já está correta, né? 2K, platina, Cl4, tem 2 aqui nesse, 2 aqui nesse, 4, 2 nitrogênios, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, cloro, 1, 2, 3, 4, tem 4 do outro lado, então tá bom. A equação tá balanceada, tá? Ele poderia ter dado essa equação para você, por exemplo, sem os termos aqui da frente, né? Para você ter que balancear, né? Seria algo a mais. Beleza, então vamos pensar da seguinte forma. Ele está dizendo que 0,240 mols de K2PtCl4 reagiram com 0,588 mols de NH3, de amônia. Não necessariamente isso aqui é uma relação estequiométrica, né? É só a proporção que ele colocou lá. Então, a gente vai ter que descobrir se essa relação é estequiométrica. Então, o que você faz é o seguinte, pega pela equação química. Pela equação, que informação você tem? Que 1 mol de K2PtCl4, estou pegando daqui, ó, 1 mol desse primeiro tem que reagir com 2 mols do segundo, certo? 2 mols de NH3. Essa é a informação que eu tiro aqui da minha equação. Aí vamos supor que eu vou consumir os 240, aqui, o 0,240 desse primeiro. Então, eu coloco aqui 0,240 mols de K2PtCl4. Quanto que ia precisar de amônia? Tá vendo a conta que eu estou fazendo? Esquece esse valor aqui. Você não sabe ainda, né? Vamos supor assim, você olha pela equação. 1 reage com 2. 1 mol desse reage com 2 mol desse. O 0,240 reagiria com quanto, né? Pela equação química. Então, nessa regra de 3 aqui, eu tiro que é só multiplicar 2 vezes isso daqui, né? Cadê a minha equação? Aqui, minha calculadora.
Espera aí, deixa eu colocar o exercício aqui, a calculadora aqui. Vamos lá, então eu quero fazer 2 vezes 0,24. Então dá 0,480, né? Vou colocar o zero aqui para ficar claro. Mols de NH3. Então, ó, olha para o que a gente encontrou aqui. A gente encontrou que 0,240 precisa de 0,480 mols de amônia. Só que a solução que ele fez lá tem bem mais, né? Você está vendo aqui que tem 588. Se só precisa de 480, vocês estão vendo que vai sobrar mols de NH3? Se vai sobrar NH3, quer dizer que... deixa eu colocar em vermelho, ó. A amônia está em excesso. Vocês concordam? Né? Eu só preciso de 0,480. Ele está em excesso, tem mais. O reagente limitante, quem que limita a reação, então? Vai ser o outro, né? Quem está com menor quantidade. Então, esse daqui é o reagente limitante, né? E aí, você tem que, né, fazer as suas contas baseado em que ele é o que limita, né? Ele reagindo totalmente é o que limita quanto de produto vai ser formado, tá? Se você fizer a conta usando esse 0,588, vai dar errado. Por quê? Porque não vai reagir tudo. Não vai reagir porque eu não vou ter do outro reagente, né? Eu não vou ter o suficiente para reagir 0,588. Eu só tenho o suficiente para reagir 0,480. Tá? Então, é vital, né, você determinar quem é o reagente limitante e quem está em excesso. Beleza, mas vamos ver o que ele estava perguntando aqui. Calcule em gramas que pode ser obtida pela reação disso daqui. Então, ó, para eu calcular quanto que pode ser produzido aqui do meu produto, eu preciso fazer a conta com esse reagente e não com o outro, porque não vai reagir tudo esse. Então, eu vou fazer a conta com o 0,240, que é só fazer o seguinte, ó, pela equação química, 1 mol de K2PtCl4 produz quanto do produto? Só você olhar aqui, né? Cadê? Aqui, ó. 1 mol desse produz 1 mol desse produto que ele está interessado, né? Então, eu vou colocar aqui 1 mol de cis-DDP, né? É a sigla que ele usa para esse. 0,240, 0,240 mols de K2 PtCl4. Ah, não, aqui já está... vai produzir a mesma coisa, né? Então, X é igual a 0,240 mols de cis-DDP. Aqui eu só fiz uma relação de 1 para 1, né? Nem precisava ter feito essa regra de 3, né? Se 1 mol desse produz um desse, 0,240 vai produzir 0,240 do outro, né? Tá, aí para você descobrir a massa mesmo, eu preciso da massa molar, então, do cis-DDP aqui, né? Eu preciso calcular a massa molar desse produto. Então, vamos lá. O que você tem? Você tem PT, NH3, 2, Cl2. Você vai lá na tabela periódica e confere quais são as massas molares de cada um desses átomos, né? Aqui da platina, você vai ver lá 195,1 gramas por mol, né? Mais, quantos nitrogênios você tem? Você tem 2, certo? Está aqui dentro do parênteses. 2 vezes o nitrogênio, 14 gramas por mol. Mais 6 vezes 1,
né? Porque o hidrogênio, 1 grama por mol, 2 vezes 3, 6, então 6, tem 6 átomos desse. E o Cl, você tem mais 2 vezes 35,5. Beleza. Essa conta que você tem que fazer aqui para calcular a massa molar desse produto, né? Então, vamos fazer. Cadê a minha calculadora? Vamos fazer juntos aqui. 195,1 mais 28, né? Que é 2 vezes 14, mais 6, mais... deixa eu dar um Enter... mais 2 vezes 35,5, 301, não, 300,1 gramas por mol, certo? Massa molar. Beleza, então, agora a gente pode voltar aqui para as nossas relações. Se eu tenho em 1 mol de PTNH32Cl2, eu tenho 300,1 gramas, em 0,240 mols dessa coisa aqui, qual que é a massa que eu tenho? Né? É essa conta que eu tenho que fazer. Então, X é igual, é só multiplicar esse por esse, vezes 0,24, 72,0 gramas. Beleza, pessoal? Essa é a resposta, eu acredito, da letra A do exercício. Né, ó, se vocês olharem aqui, bateu, ó, com a massa de 72. Perceba que eu usei na conta, cadê minha tela? Aqui. Eu usei na conta a relação estequiométrica com o reagente limitante, né? Se você tivesse usado a relação estequiométrica de 0,588 com a do produto, sua conta ia dar errada. Por quê? Porque NH3 está em excesso, ele não reage totalmente, ele só reage 0,480, tá? Beleza, eu vou continuar o exercício. Ninguém vai me interromper? Ninguém vai fazer nenhuma pergunta? Essa borracha aqui eu não consigo aumentar mais do que isso. É um sofrimento. Deixa eu ver aqui. Eu só consigo diminuir e aí eu apago. Pronto. Vamos lá para a letra B. B de bola. Então, ó, calcule o rendimento percentual quando 1,71 gramas desse reagente e 0,161 gramas de NH3 produzem 1,0108 gramas de cis-DDP. Então, é o seguinte, aqui é outra situação, essa letra B, né? Na primeira situação da letra A, era 0,240 mols desse, reagia com 0,580 mols do outro, e ele queria saber quanto produzia. A letra B é outro caso, né? Então, ele está falando agora que 1,71 gramas de K2PtCl4 vai reagir com 0,161 gramas de NH3. E está falando quanto que produziu, né? E está dizendo que produziu 1,08 de cis-DDP. Então, beleza. Aí aqui entra a questão do rendimento, né? Que é aquela questão de que por problemas de pureza, né? Por diversos problemas que podem ter na prática, né, real, no laboratório, o seu rendimento nem sempre vai ser 100%, né? Não vai ser exatamente o que a relação estequiométrica está falando para você. Então, você vai ter um rendimento que é, se nada ser formado, é 0%, né? No máximo, você tem 100% de rendimento,
que é quando os valores batem exatamente com a previsão, né, da sua equação química. Então, a gente vai ver qual que foi o rendimento nesse caso aqui. Primeira coisa, a gente tem que ver quem que é o limitante, quem que é o reagente, quem está em excesso, né? Quem é o limitante, quem está em excesso nesse novo caso. Então, ó, nesses dois aqui, quem é o limitante? Quem está em excesso. Escolhe um para você testar com a equação, e aí você pensa quem está em excesso, quem está limitante. Então, vamos fazer juntos, ó. Vamos escolher para testar de novo esse daqui que a gente já calculou. Ah, não, a gente não calculou a massa molar dele, né? Mas vamos calcular a massa molar que a gente vai precisar de novo. Né? Massa molar vai ser quanto? 2 vezes 39,09, que é do potássio aqui, tá? Massa molar do potássio. Confere lá na tabela periódica. Mais da platina, 195,1, mais 4 vezes a massa molar do Cl, 35,5, beleza? Quanto que dá toda essa conta? Já vou colocar para vocês aqui, mas vocês podem conferir, 415,3 gramas por mol, tá? Calculei a massa molar desse daqui. Beleza. Então, vamos voltar lá para a nossa equação, né? Que era 1 mol desse tem que reagir com 2 do outro. Então, vamos calcular a massa molar da amônia também. A gente vai precisar. Massa molar da amônia, quanto que vai ser? 14 do nitrogênio, mais 3 hidrogênios. Então, eu tenho mais 3 aqui gramas por mol. 15, 16, 17 gramas mol. Tá? Calculei a massa molar dos dois, né? 1 mol de amônia tem essa massa. Tá bom, então vamos olhar aqui para a nossa equação. 1 mol desse reage com 2 mols de amônia. Então, 1 mol de K2PtCl4, que nada mais é do que 415,3 gramas, reagem com 2 mols de NH3. Opa, vocês não estão vendo minha tela. Deixa eu subir aqui. Não, eu só estou montando a relação estequiométrica. Aqui da relação, né? Um desse reage com 2 desse. A gente descobriu a massa molar do primeiro, 415,3. Então, reagem com 2 vezes 17 gramas de NH3, né? Eu posso escrever 34 aqui de uma vez, né? 2 vezes 17 é 34, né? Né? Beleza. Então eu olho aqui, né? Se lá no começo eu tinha 1,71, eu consigo montar uma relação aqui para calcular quanto que eu preciso. Então, ó, 1,71 gramas precisa de X. Veja, ó, eu montei uma regra de 3 aqui. Estão entendendo? Se 415,3 reage com 34, 1,71 reage com quanto? Então, é só você fazer 1,71 vezes 34 dividido por 415,3. Você busca a sua calculadora. Vamos ver. 1,71 vezes 34 dividido por 415,3. Tá lá, x igual 0,1399 gramas de NH3. Então, ó, o que a gente descobriu? A gente descobriu o seguinte: se eu tenho 1,71 desse reagente, eu preciso de 0,14 praticamente, né? 0,1399 gramas de amônia. Se, na verdade, eu só tinha 0,61, não, eu tenho a mais aqui também, né?
0,161 é um número maior do que 0,139. Então, a amônia está o quê? NH3 está em excesso, de novo, né? Tanto na letra A quanto na letra B. Tá certo isso? Tá certo. Nos dois casos, né, a amônia está em excesso, né? Provavelmente, pessoal, se você parar para pensar, a amônia é o produto mais barato do que esse produto. Então, né, num processo industrial, você poderia usar a amônia em excesso para tentar converter totalmente esse daqui no medicamento, né? Então, vocês percebem que está em excesso? Vocês estão entendendo? Você tem que calcular quanto que precisaria, olhando para a equação química, né, baseado em um deles, e aí você compara os valores. Ah, eu tenho mais ou tenho menos do que eu preciso? Eu tenho menos, então esse aqui está em excesso, e o outro é o reagente limitante, né? Reagente limitante nesse caso. Se esse é o limitante, eu vou fazer minhas contas baseado na conversão total dele para os produtos, né? Porque o outro vai sobrar. Beleza. Então, vou apagar minha lousa aqui para a gente continuar. O que a gente chegou aonde? Deixa eu ver aqui na pergunta, né? A gente descobriu quem é o reagente limitante, né? Então, se esse daqui é o limitante, eu vou fazer minha conta baseado nele. Vou colocar a lousa aqui. Então, o seguinte. Então, 1 mol do reagente limitante K2PtCl4 produz quanto dos produtos? Então, vamos olhar para a equação agora, pensar nos produtos. Produz 1 mol do cis-DDP, né? Que é esse daqui. Se eu tinha 1,71, vamos colocar a massa molar aqui que a gente já calculou, né? 415,3 gramas desse produzem quanto do outro? Produz a massa de 1 mol desse outro aqui. A gente calculou no item A, né? A massa molar desse daqui, que era 300,1. Só olhar lá. Então, 415,3 produz 300 desse. Se eu tenho 1,71 desse, quanto que eu produzo do outro? É só fazer essa relação, né? Então, x igual 1,71 vezes 300,1 dividido por 415,3. Joga na calculadora. Quanto que vai dar? Deixa eu ver se eu tenho essa conta aqui. Tem, para a gente adiantar. 1,235 gramas de PTNH32Cl2, que é o cis-DDP, né? Que é o cis-DDP aqui. Então, ele produziu essa quantidade. Vamos ver se é a resposta. Ah, não. Não é essa a pergunta ainda. A pergunta dele é calcule o rendimento. Então, tá. A gente descobriu quanto produziu. Produziu essa quantidade de matéria, né? Teoricamente, produziria essa quantidade de matéria, né? Porque a gente está vindo aqui da relação estequiométrica da equação. 1,71, se for um processo perfeito, vai produzir 1,235 gramas desse produto. Rendimento, pessoal, isso é importante, ó, rendimento. Rendimento é sempre o valor experimental, né? Seja, por exemplo, a massa que você obteve experimental, né? O real que você teve lá no laboratório, dividido, por exemplo, pela massa teórica. Pode ser volume, né? Experimental por volume teórico, pode ser, é sempre o valor, o rendimento é sempre o que você realmente obteve, dividido pelo quanto seria esperado teoricamente, né? Como a gente está comparando massa aqui,
A massa teórica que deveria ser produzida de produto é essa daqui. Então, eu vou colocar na parte de baixo da equação. 1,235. Teórica por quê? Porque é o que vem da equação química, né? E quanto foi realmente produzido? É a informação que ele deu aqui para vocês, ó. Calcule o rendimento percentual quando esse reage com esse e produz 1,08 do produto. Ou seja, ele está falando para você que a massa que foi produzida no laboratório de fato, né, experimental, é 1,08. Então, divide esses dois, você vai ver que vai dar 0,874, né? Rendimento é sempre um valor que vai de, no mínimo, 0 até no máximo 1, tá? Ou seja, 0% até no máximo 100%. 1 seria 100%. Isso aqui é 87,4% de rendimento, né? O rendimento deu 87,04. Estão me acompanhando? Vocês estão entendendo o processo? Esses exercícios, pessoal, de fazer o balanceamento das equações, verificar reagente limitante, verificar quem está em excesso, calcular o rendimento, né? São fundamentais para vocês, né? Vocês têm que realmente praticar esse tipo de exercício, porque é muito importante aqui nessa parte da disciplina, tá? Talvez alguns de vocês já tenham tentado fazer a letra C desse exercício. E eu sei que muita gente tem dificuldade. Deixa eu ver. Vocês mandaram alguma coisa? Não. E eu sei que muita gente tem dificuldade com a letra C e D desse exercício. Então, eu vou iniciar eles para ajudar vocês a pensarem, mas talvez eu não finalizo, só para ajudar a orientar e depois, quem não conseguir fazer, né, pode voltar a me procurar os monitores. Porque a letra C tem umas questões, né, mais complexas. Então, pensa assim, ó, um volume de 100 ml de solução aquosa, então ele está falando para você que 100 ml de uma solução aquosa de K2PtCl4, né? Tem uma concentração, então ó, vou colocar aqui, concentração de X mol por litro. Então, X é porque você não sabe a concentração dessa solução. Reage com, então ele está falando que, vamos desenhar aqui, ó, para vocês visualizarem. Então, esse volume de 100 ml dessa solução reage com 100 ml de amônia, que tem uma concentração aqui já conhecida, 0,500 mol por litro. Então, vou desenhar aqui a outra, uma solução aquosa também. A solução aquosa de NH3 restante é separada e reage estequiometricamente com 150 ml de solução aquosa de HCl. Então, você tem que entender o que está acontecendo nesse processo. Ele pegou 100 desse, reagiu com 100 desse e vai sobrar uma quantidade, né, da solução aquosa de NH3. Essa solução que sobra, então o NH3 está em excesso, já está falando para você que está em excesso, né? Está em excesso, tá? É o outro que é o reagente limitante, novamente. Então, e o excesso, o que sobra, ele reage com HCl para determinar a concentração. Então, o que ele faz... Deixa eu achar aqui.
Espera aí, pessoal. Onde que está? Tá aqui. Então, da solução que sobra, está aparecendo, né? NH4 mais L menos. Ele está falando que isso aqui ele faz com o que sobra de NH3, né? Então, você tem que... E ele fala que usa 150 ml de uma solução aquosa de HCl com uma concentração conhecida. Então, esse HCl aqui, ele sabe que foi utilizado 150 ml e a concentração do HCl é 0,2 mol por litro, certo? Certo. Então, ó, com essa informação que ele deu sobre o HCl aqui, você tem a concentração, tem o volume, você consegue calcular quantos mols foram utilizados, certo? Então, ó, concentração é número de mols por volume, certo? Então, lembrando de passar para litros, né? Esse volume de 150, aqui que ele passou para você, divide por 1000, né? Então, você tem 0,15 litros, de modo que o número de mols de HCl, então, é só você multiplicar V por C, né? Multiplica esse por esse. 0,2 vezes 0,15. E isso vai dar quanto? Deixa eu achar minha calculadora aqui. 0,2 vezes 0,15, 0,03 mols. Beleza? Beleza. Então, se você tem 0,3 mols, aqui você tem que verificar se a equação está balanceada, né? Se você olhar, já está balanceada, é 1 mol desse para 1 mol desse. Então, a gente descobriu, nessa relação que eu estou fazendo aqui, né, se 1 mol desse reage com 1 desse, você descobriu se tem 0,03 mols de HCl que foram necessários para neutralizar. Então, na solução que sobrou, eu tenho 0,03 mols de NH3. Entende? Pode ser um pouco confuso para quem ainda não parou para pensar nesse exercício, né? Esse processo. Mas o segredo, talvez, de resolver esse exercício é entender essa parte, tá? Então, com essa informação, né, você descobriu quanto sobrou dessa solução aqui. Então, se sobrou 0,03, eu posso descobrir quanto foi utilizado, né? Então, olha só como que é a forma que você tem que raciocinar, né? Quantos mols eu tinha no total? Eu tenho volume e tenho concentração. Quantos mols eu tinha no total lá em cima? Então, você faz a conta aqui. Concentração, número de mols por volume. Número de mols é volume. O volume é 0,1 litro aqui, né? 100 ml, 0,1. Então, 0,1 vezes essa concentração, 0,1 vezes 0,5, número de mols total que eu tinha, 0,05. Então, ó, 0,05 é o número total de mols que eu tenho na minha solução inicial. 0,03 é o que sobrou. Então, quanto de fato reagiu com a primeira? Se eu tinha 0,05, sobrou no final 0,03, quer dizer que reagiu, vamos escrever em azul. Reagiu 0,02.
Acompanharam meu raciocínio? Se tinha sobrado 0,03 e no começo tinha 0,05, quer dizer que o que reagiu realmente com o outro reagente foi 0,02 mols de NH3, tá? Então, esse raciocínio aqui que eu sei que muitos alunos travam nesse exercício. E aí, com esse valor de 0,02 mols, né, você consegue calcular o quanto vai ser produzido e continuar o exercício, tá? Eu queria só realmente explicar essa parte para vocês tentarem continuar o exercício daqui para frente, tá? Então, depois vocês tentem e, surgindo dúvidas, eu volto a explicar todo o resto, tá? Bom, deixa eu ver o que mais. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou deixar para vocês praticarem. Esse é um exercício bem legal, porque ele tem vários conceitos, né, envolvidos nesse exercício 3. Comece pelo exercício 2, né, que vai ser um passo mais simples. Depois você faz o exercício 3 e assim por diante. Vocês vão estar entendendo bem. Eu queria comentar, acho que sobre mais uma coisa só hoje. A parte das reações de oxirredução é a partir da próxima aula, né? Deixa eu achar aqui. Não, é a partir da outra. Tem a parte dos ácidos. Deixa eu ver. A gente tá aqui, né? Então, da semana passada, a classificação ácido base. Então, pessoal, só comentando rapidamente sobre essa parte. O que é isso? Essa borracha pequenininha aqui, eu não entendo. Eu estou apagando a luz, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu queria comentar sobre a classificação ácido-base pelo modelo pela teoria de Brewster-Lowry, né? Então, tem a teoria de Arrhenius, tem a teoria de Brewster-Lowry, tem a teoria de Lewis, né, que vocês estão vendo. E Arrhenius, né, o que é uma substância ácida? Ela é baseada na ideia de que em solução aquosa libera íons H+, certo? Essa é a base da teoria de Arrhenius para ácido, né? E a base em solução aquosa libera íons OH-, né? Hidroxilo. Beleza. Você percebe que pela definição do Arrhenius, a teoria dele funciona para soluções aquosas. Ou seja, é limitada, né, quando você está tratando de soluções aquosas. Na teoria de Brewster-Lowry, você classifica, né, os compostos, né, ácidos e base com uma outra definição. Agora vai ser quem? A substância, né, que doa um próton H+, um determinado processo, e a base vai ser quem recebe o próton H+. Então, perceba que você não está limitado a uma solução aquosa, né? Então, você tem a teoria de Brewster-Lowry, é uma teoria que engloba mais situações do que a de Arrhenius. E você classifica o ácido como aquele que doa o próton H+, e a base como aquele que recebe o próton H+. Né? E aqui nessa parte da nossa disciplina, é importante
vocês saberem classificar, né, quem são os ácidos de Bronsted-Lowry, quem são as bases de Bronsted-Lowry em um determinado processo. Então, alguns exemplos, né, que a gente pode fazer. Por exemplo, tem nos exercícios da lista da semana 3, para vocês praticarem, né? Mas, ó, vou fazer um exemplo clássico aqui, nesse equilíbrio. Nesse equilíbrio aqui, por exemplo, né? Identifique quem são os ácidos e as bases de Bronsted-Lowry nesse processo. Então, vamos olhar para ele, né? Primeira coisa que você olha, vamos ver para a amônia aqui. NH3, ele está vindo para cá, certo? Vocês conseguem perceber que ele... O que aconteceu com ele? Recebeu um H+, né? É fácil de perceber, né? Que ele recebeu um H+. Ou seja, pela definição aqui de cima, ó, quem recebe um próton é a base de Bronsted-Lowry. Então, esse daqui eu já identifiquei como a base de Bronsted-Lowry. Beleza. Aí, o que vocês têm que saber? Se esse daqui é a base, aqui nos meus reagentes, em quem ele se formou, né, em quem você leva ele aqui, vai ser o ácido conjugado, né? É um nome que a gente dá, né? Então, esse aqui é o ácido conjugado de Bronsted-Lowry, né? Se você identifica a base, quem ele está indo aqui é o ácido conjugado. E o contrário para o outro, né? Se esse é a base, vamos verificar aqui a água, o que está acontecendo nesse processo. A água, vou fazer em azul também, ela está vindo daqui para cá, né? O H2O. Você consegue perceber que ele perdeu um H+, perdeu o próton, né? Se ele perdeu, quer dizer, ele doou, né? Se ele doou, ele é quem? Ele é o ácido, né? É o ácido de... colocar B.L, de Bronsted-Lowry. Então, aqui do lado dos meus, né, desse equilíbrio aqui, né, você tem a base de Bronsted-Lowry, amônia, a água é o ácido de Bronsted-Lowry, e o seu, né, em quem você leva ele do outro lado, vai ser a base conjugada. Aqui vai ser a base conjugada de Bronsted-Lowry. Tá? Então, esse tipo de identificação, pessoal, nesses equilíbrios, são importantes, né? Porque, baseado na identificação de quem são os ácidos de Bronsted-Lowry, quem são as bases de Bronsted-Lowry, você consegue saber para que lado que esse equilíbrio está deslocado, né? Para que lado você vai ter mais, né, produtos, né? Esse equilíbrio está deslocado para esse lado ou esse equilíbrio está deslocado para esse lado, né? Qual você vai ter mais? Então, o que vocês têm que bastante praticar aqui nesse processo é essa identificação, né? E aí, para fazer isso, aqui na semana 3, na lista 3, deixa eu ver se está aqui, tem uma série de exercícios para vocês praticar aqui. Ó. Identifique o ácido e a base de Bronsted-Lowry e seus pares conjugados, né? Esse tipo de análise. Tem também aqui já exercícios para vocês balancearem equações de oxirredução. Então, tá adiantado, né? Esse exercício aqui, acho que vocês ainda não viram as videoaulas, né? A ideia é que vocês vão ver essa semana. E é uma coisa importante também de vocês aprenderem a fazer bem feito, né? Essa parte de balanceamento, de equações de oxirredução, e a gente vai discutir semana que vem, tá? Mas já assistam as videoaulas, então, que estão aqui na semana 4, e tentem fazer esses exercícios para adiantar, tá bom? Pessoal, por hoje é isso que eu queria comentar com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário?
Por enquanto, a dúvida que eu tinha, você já me solucionou. Que bom, Júlia. Maravilha. Treinem os exercícios, pessoal, e a gente se encontra semana que vem aqui também nesse mesmo horário, tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite, um abraço para todo mundo, boa semana. Boa Até. noite. Obrigada. Obrigado.